Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Estejamos juntos, em unidade e em fraternidade, formando novas amizades, se transfigurando em nosso Senhor Jesus Cristo, se configurando em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Carlos Borromeu, bispo. Carlos Borromeu era sobrinho do Papa Pio IV, na qual Carlos Borromeu, com 22 anos, recebeu o barrete de cardinalato, se tornou cardeal da Santa Igreja. Carlos Borromeu nasceu no ano de 1538 e logo conseguiu o doutoramento em Introque Iure. E Carlos Borromeu foi eleito bispo de Milão, da Igreja de Milão, e trabalhou ardorosamente na área pastoral, no exercício da missão. Visitou várias vezes toda a diocese, convocou sínodos e desenvolveu a mais intensa atividade em todos os setores para a salvação das almas, promovendo por todos os meios a renovação da vida cristã. Carlos Borromeu fez a Páscoa Eterna no dia 3 de novembro de 1584. Que, a exemplo de São Carlos Borromeu, saibamos cuidar ardorosamente das pessoas. Carlos Borromeu, sobrinho de Pio IV, do Santo Padre, o Papa na época, mas nos deixou o exemplo para trabalhar para o bem da humanidade, de toda a sociedade. Sejamos fervorosos, trabalhando para o bem de toda a sociedade, trabalhando ardorosamente pela salvação das almas. Como comenta São Carlos Borromeu no último sínodo: não sejas como quem diz uma coisa e faz outra. O que nós dissermos temos que fazer. É para que todos nós sejamos fiéis. Somos todos fracos, confesso, mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser fortalecidos com felicidade. Tal sacerdote desejaria possuir uma vida íntegra, que ele é exigida ser continente e ter um comportamento angélico, como convém, mas não se resolve a empregar estes meios. Jejuar, orar, fugir das más conversas e de nocivas e perigosas familiaridades. Queixa de que, ao entrar no coro para a salmodia, ao dirigir-se para celebrar a missa, logo 1000 pensamentos lhes assaltam a mente e o destroem de Deus. Mas antes de ir ao coro ou à missa que fez na sacristia, como se preparou para meios e escolheu
e empregou para fixar a atenção, que é exemplo de São Carlos Borromeu. Vivamos o recolhimento em Deus, buscando verdadeiramente a Deus e trabalhando ardorosamente para a salvação das almas. Estejamos formando novas amizades e conversando belas conversas para que em tudo Deus seja glorificado. E hoje também, neste dia 4 de novembro, é aniversário do meu irmão, o José Carlos. Parabéns, meu irmão. Que o Senhor nosso Deus te guarde e te fortaleça. Nossa Senhora Aparecida te socorra e te proteja hoje e sempre. Muitas forças e coragem e felicidade. Estamos juntos, meu irmão. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse: Comprei juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, deste dia 4 de novembro, a pedagogia fundamental é estar no reino de Deus, estar progredindo sempre mais e mais a Deus, fazendo a vontade de Deus e vivendo sem nada antepor ao amor do Senhor nosso Deus. É estar no reino de Deus, que assim o nosso Senhor Jesus Cristo estava na mesa e anunciou a felicidade para todos que comem o pão no reino de Deus. O reino de Deus
é justiça, é paz, é amor, é caridade, é misericórdia. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está em nós. Sejamos justos, que quem vive a justiça segundo a justiça de Deus está no reino de Deus. E quem está no reino de Deus em todos os momentos é feliz. Que assim o nosso Senhor Jesus Cristo proclamou a felicidade para todos que estão no reino de Deus, que todos estejam. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo fez uma comparação indireta, falando do reino de Deus, para todos estarem no reino de Deus, de um homem que deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. E o banquete estava preparado, o banquete estava pronto. E então ele mandou o seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois, tudo está pronto. É o Senhor nosso Deus nos chamando. Venham para o meu reino. Venham e estejam no banquete. Que venham todos os seres humanos e estejam no banquete no reino de Deus. É o reino de justiça, de paz, de amor, de caridade, de misericórdia. Sejamos justos, sejamos puros de coração e estejamos comendo o pão na mesa do reino. Que feliz o que come o pão no reino de Deus. É feliz quem vive a justiça, é feliz quem é justo. Que todos os entes humanos vivam a justiça, que todos os entes humanos sejam justos. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conta esta parábola do homem que deu o banquete e mandou o empregado convidar a todos que o banquete estava pronto. Quem que deu o banquete? É o Senhor nosso Deus. E todos são convidados, todos são convocados para estar na mesa do seu reino. Venham todos. E começou a convidar. Convidou primeiramente, arrumou uma desculpa. O primeiro que foi convidado arrumou uma desculpa. Olha a desculpa nesta parábola, nesta comparação indireta. Esse disse que tinha comprado um campo e precisava ir vê-lo. E pediu que aceitava as desculpas. Pela segunda vez, convidou outro. O outro disse que havia comprado 5 juntas de bois e tinha que experimentá-los, e argumentou a mesma lógica do primeiro, que pediu desculpas. E pela terceira vez convidou outro. Também arrumou desculpas, que tinha acabado de casar e não podia ir. 3 vezes. 3 vezes o empregado convocou. E 3 vezes arrumaram desculpas e não foi para a mesa do banquete no reino de Deus. A realidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é quem começa a arrumar desculpas e não vive o reino de Deus, não vive a justiça, não vive o amor e a caridade. E precisa viver a vida em recolhimento em Deus e começa a arrumar desculpas. São essas desculpas que Deus, o Todo-Poderoso, convida, convoca, chama todos para estar na mesa do seu reino. Mas, como é triste, as pessoas começam a arrumar desculpas e não vão. Que as pessoas se convertam. E aí o empregado voltou e disse ao patrão:
o patrão é o Senhor nosso Deus. E então o dono da casa ficou muito zangado, porque as pessoas, ninguém quiseram ir participar do pão no seu reino. E mandou depois sair depressa e sair pelas praças da cidade e trazer todos os que encontrassem, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, convidar a todos. E o empregado o fez. O empregado saiu convidando a todos que o encontravam. E assim convidou e encheu e foi convidando. E depois o empregado disse: o que o patrão mandou foi feito, mas ainda havia lugar. E então o patrão disse que ainda havia lugar para sair depressa e sair pelos atalhos, ir convidando a todos que o encontrasse, porque a sua casa estava cheia. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que mandou convidar os aleijados, os coxos, os cegos, os paralíticos, os pobres? É porque o Senhor Deus chama todos para estar no seu reino, que estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Somos todos iguais, tenhamos em mente, estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Seja pessoas que andam em carros luxuosos, moram em condomínios luxuosos, sejam pessoas que moram em periferias, nas áreas rurais, todos são iguais, estão todos no mesmo barco para a mesma direção. Por isso que o patrão mandou convidar os pobres, os paralíticos, os coxos, os aleijados. Jesus está nos ensinando, todos nós a viver a unidade, a fraternidade, a viver a justiça, ser justos como o Senhor nosso Deus é justo. Pois bem, todos foram convidados nesta parábola, todos. A pedagogia fundamental é que o Senhor nosso Deus chama todos para estar em seu reino, que todos são iguais, estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Todos os seres humanos, em todos os meandros da sociedade, são todos iguais, estão todos no mesmo barco para a mesma direção. Mas que venham todos para provar do banquete na mesa do reino. O banquete na mesa do reino é estar em Deus, é fazer a vontade de Deus, é viver a justiça. Que todos os seres humanos sejam justos e estejam fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor nosso Deus está chamando a todos os seres humanos. Venham para a mesa do reino. Venham comer do pão no banquete do reino. Venham e sejam justos. Tenham amor e caridade. E essas desculpas que nós encontramos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, são as pessoas que começam a arrumar desculpas e não vivem a justiça, não participam da comunidade, só vive fechado em si mesmo. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Deus, o Todo-Poderoso, ama todos com amor infinito, chama todos para estar na mesa do seu reino. Todos são convidados a estar na mesa. Bem sabemos que as desculpas que nos afastam da providência divina. Cuidado para não arrumar desculpas.
Vivamos na providência divina, sejamos justos. Porque 3 arrumaram desculpas. Um disse que comprou um campo, outro que comprou 5 juntas de bois, outro que havia terminado de casar. A realidade em nosso cotidiano são as desculpas que as pessoas arrumam para não participar da comunidade, para não viver a vida de oração, de recolhimento em Deus. Diz que não tem tempo, que tem aquilo para fazer, tem que ir lá, tem que fazer aquilo ali. Como é triste. Primeiramente é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus, progredir sempre mais e mais a Deus e estar comendo pão na mesa do reino. Quem está no reino de Deus vive a justiça, tem amor e caridade, esse é feliz. Como Jesus começa argumentando no início do Santo Evangelho. Que todos os entes humanos estejam na mesa do reino, se transfigurando, se configurando em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo, e na vossa proteção, se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Carlos Borromeu, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos comendo do pão na mesa do reino. Estejamos participando e estejamos rezando uns pelos outros. Virgem Maria Aparecida, estendeu